boa tarde a todos. Cumprimentar o vereador Bebé, agradecê-lo aí pela participação. O secretário dos Negócios Jurídicos, doutor Marcelo Lourenço, nós designamos na Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura a real situação da dívida ativa do município, débitos vultuosos de grandes empresas, retardamento no ajuizamento de ações de cobrança, prescrição, débitos e outros. Nós fizemos esta designação, doutor Marcelo, porque teve uma notícia nos jornais em que nós tivemos a notícia de que quase 660 milhões de dívida ativa, o município estava pedindo a celeridade dos processos. Eu queria que o senhor explicasse para nós, o senhor acompanhou a matéria jornalística? Se o senhor pudesse acompanhar a matéria, se o senhor pudesse explicar para nós qual foi o sentido dessa reportagem. Bom, primeiro, boa tarde. É sempre um prazer estar aqui atendendo o chamado de vocês. E falar um pouco de dívida ativa hoje, acho que é o foco principal dentro da arrecadação do passivo municipal, né? Muito se discute sobre o que tem em estoque de dívida, o que está sendo ajuizado, o que está sendo cobrado efetivamente. Essa reportagem, ela teve origem num levantamento que foi feito pela Prefeitura, através da Secretaria de Negócios Jurídicos, sobre todos os processos que estão em nossas mãos em andamento. Tá? Só fazendo um introitozinho, desde 2013, nós começamos a fazer a introdução das execuções fiscais eletrônicas, certo? A partir daí, nós tivemos uma série de intercorrências relativamente aos mecanismos de atuação. Tá? Então, nós tivemos, nesses últimos anos, uma modificação da sistemática de como se faz distribuição de execução, como faz o acompanhamento, tudo isso. No meio do ano passado, 2015, nós lançamos uma licitação e contratamos uma empresa que faz a integração de sistema do Tribunal de Justiça com o sistema da Secretaria de Negócios Jurídicos. O que significa isso? Significa que todo o processo de execução fiscal, provavelmente a partir do próximo mês, porque ele está em fase de integração, todos os processos eles vão ser feitos praticamente online. Tudo que você faz através do sistema dentro da Procuradoria, a partir do momento que você assina a petição, ela já consta lá no andamento dentro do tribunal e vice-versa. Qualquer movimentação que tem no tribunal vem de volta para o sistema da Procuradoria de forma muito rápida. Então, os mecanismos de andamento da execução fiscal ganharam uma celeridade fantástica nos últimos meses, e após o começo do próximo mês, acredito que vai haver uma diferença ainda maior. O que aconteceu em relação ao levantamento que foi feito pela reportagem, quando esse sistema entrou em vigência, houve uma consolidação de dados. O que foi isso? Ele captou todos os dados constantes da Secretaria da Fazenda, todos os dados que estavam em posse da CODERP, que faz a gestão desses sistemas anteriores que detínhamos, e entrou em confronto com os dados que existem no Tribunal de Justiça, onde consta todos os processos que a Prefeitura de Ribeirão Preto é parte. Feita essa consolidação, foi feita uma filtragem para saber exatamente o que é processo ainda em andamento e o que é processo encerrado. Foi feita uma baixa de diversos processos que constavam no nosso sistema e não constavam no sistema do tribunal e vice-versa. Quando foi feita essa listagem, foi feito um apontamento por dívida. E aí, sim, traçou-se, então, passou uma régua sobre valores, e aí destacou-se que dentro desse estoque de dívida ativa que o município possui,
aproximadamente 650 milhões de reais estavam na mão de pouquíssimos devedores. E aí, então, houve uma discussão muito grande. O que seria isso? Quem são esses grandes devedores que detêm a maior parcela da dívida ativa do município? E aí foram se levantando questões sobre o andamento dessas cobranças, né? Em que pé estavam, se havia garantia de juízo ou não. E aí, então, foi aí que surgiu toda a questão da reportagem. Tá? Então, só que assim, tem uma série de fatores que a gente precisa trazer em relação a essas dívidas apontadas nesse relatório e o que foi trazido pela reportagem. Dentro esse relatório, eu tenho uma cópia dele, ele foi gerado em começo de abril. Tá? Desse ano. O sistema que nós adquirimos via licitação, ele começou a ser implantado na Secretaria de Negócios Jurídicos entre setembro e outubro. Ele começou a fazer, mas como é um software, é sistema de informática, então tem treinamento de pessoal e tem todo um mecanismo de integração com o Tribunal de Justiça. Então ele ainda demora um pouquinho, mas ele já está implantado. Nós já estamos fazendo as distribuições das execuções fiscais, a gente já faz através desse novo sistema, não é mais 1 a 1 como era antigamente. Hoje você pega um lote, faz o filtro de detalhes que tiverem, porventura, algum apontamento de equívocos, retira os processos com equívocos, manda o lote fechado, 500, 600, 700, até 1000 processos de uma vez só. Então, é muito bacana a sistemática que está se implantando. Então, dentro desses 600 milhões que estão se falando, a grande maioria desses processos, e aí eu posso dizer com muita tranquilidade, são processos muito antigos, que são processos que estão em discussão nos tribunais há anos, em sua maioria maciça, todos garantidos, porque são processos que tratam de leasing, que hoje nós temos já posicionamento nos tribunais superiores, STJ e STF, pela possibilidade de cobrança do ISS Leasing somente na sede do banco. Então, como Ribeirão Preto não possui sede de nenhum banco, esse ISS Leasing são processos fadados a morrerem no prejuízo, né? Porque, assim, além de tudo, ainda vamos sofrer com a sucumbência. Só para se ter uma ideia, dentro desses processos de leasing, nós estamos falando em aproximadamente 250 milhões de reais, tá? De crédito que compõe esse cenário de 600 milhões. De um outro lado, nós temos também um outro grande devedor, que seria aqui eu falo grande devedor porque nós estamos falando de processos onde estamos distribuindo uma execução fiscal. Então, doutor André, faça favor. Por isso falo em grande devedor, né? São processos que estão sendo discutidos judicialmente. Tá? Um outro grande requerido nessa execução seria a CPFL, por conta do uso e ocupação do solo. Tá? Também já está definido pelos tribunais que para aquele que detém a cobrança de taxa daquele que detém a concessão ou permissão de serviço público, não pode ser feita. Tá? Então, também são processos que estão apenas aguardando, tanto o leasing quanto esse do uso do solo, são processos que estão aguardando o trânsito em julgado para serem baixados e serem baixados também da dívida ativa. Não, isso já está tudo Brasília. Isso é STF e STJ. Então, mas a sentença aqui da CPFL, primeira instância, a Prefeitura perdeu. Nós temos alguns que nós perdemos e alguns que nós ganhamos. Então, e segunda instância? Também. A maioria foi
A maioria foi ganho de causa para a CPFL. E qual o valor que atinge esses da CPFL? Também em torno de 200 a 250 milhões. E Brasília não teve nenhum julgamento ainda? Não, então já está encerrando esses processos, porque eles tratam de repercussão geral. Né? Então você tem um processo lá sendo julgado que está afetando todos os outros. Então, ele aguardando esse trânsito em julgado, transitou lá, todos os outros sofrem a mesma consequência. Então, esse vai ser o desfecho aí. Então, nós estamos falando, dentro desse montante gigantesco que foi propalado, são processos que já estão praticamente definidos. Do restante dos créditos, aí nós temos aí uma série de devedores, sim, e são todos processos, alguns bastante antigos. Nós temos, por exemplo, posso até indicar um, havia uma construtora, esse é um processo, salvo engano, de 97, uma construtora REC, 96 esse processo. Nós estamos falando de 20 anos de processo correndo. Esse é um processo que ele iniciou na casa de 1 milhão e hoje nós estamos falando na casa de uns 6, 7 milhões. Tá? Teve julgamento de primeira e segunda instância? Teve julgamento, nós estamos fazendo a execução dele. Foi procedente? Esse nós estamos executando e tentando fazer penhora. E a garantia do juízo? Não tem, nós não conseguimos bens dele. Por quê? Porque foi uma empresa que desapareceu. Ela existe ainda, existem os sócios, de quem nós já fomos atrás, conseguimos localizar algumas coisas. A REC é aquela que o sócio era Roberto Carlos, não é? Não sei dizer com... Cidade que é da metropolitana de São Paulo? É da São Roque. São Roque? São Roque, isso. E está em fase de execução, atinge mais ou menos uns 6 milhões. Mais ou menos por aí. Mas como que a Justiça aceitou os embargos, a execução, sem uma garantia? Essa daqui é uma declaratória, não uma execução. Declaratória? Fiscal. É uma ação... Desculpa, é uma execução fiscal, sim. Deve ter alguma penhora inicialmente com um valor... Acredito, agora me corrigindo, acredito que nem mesmo em embargos tido, porque não houve garantia de juízo até hoje. Mas como não houve inércia no processo, o processo não se encerrou. Né? Entendi. Então a gente está sempre buscando. De 96 o processo? Esse acredito que seja o processo mais antigo que nós temos em mãos. O restante dos processos são processos de ISS bancário, que são todos garantidos ou por imóvel ou por fiança bancária, porque o banco não entrega dinheiro, ele não deixa a gente chegar numa penhora online. Né? Doutor, essas ações, a primeira instância, a segunda, qual foi o julgamento? Não, essas daqui estão em primeira instância. Não, mas ISS, nós temos ganho alguma coisa, a prefeitura? Temos sim. O ISS no caso do leasing? O leasing esse está praticamente definido já. Consumidor, assim. Isso. Não é aquele leasing da origem bancária. Aquela compra de veículo. Você vai na agência, faz um leasing. O senhor sabe o volume de dinheiro? Então, esse está acima de 200 milhões também. Acima de 200 milhões para receber dos bancos? Isso. Tá. Então, nós temos aí um estoque de dívida aí, que vai ser reduzido sensivelmente em relação por conta desses dois itens. O uso e ocupação do solo e o leasing. Né? Vai dar um impacto muito grande em relação ao estoque. Tá. O município abriu a securitização da dívida. O senhor pode me falar o total dela? O senhor tem... Inicialmente, os cálculos que fizeram era de 1 bilhão e 300 dívida ativa do município. Acredito que a administração direta gira em torno de 1 bilhão. 1 bilhão. Nós temos aí mais ou menos um bi para fazer todo aquele filtro e o processo da securitização. Quero cumprimentar a todos e a todas, na pessoa do presidente, vereador Capela Novas. Quero cumprimentar também o vereador André Luiz, a todos os presentes, a imprensa, e quero agradecer aqui a presença do secretário de Negócios Jurídicos, Dr. Marcelo Talar Lourenço. O senhor disse, na verdade,
aqui são em torno de 600 milhões, ou um pouquinho mais. O leasing, o senhor falou que está na casa de 250 milhões. ISS de 200 a 250, né, de crédito. Não é o ISS Leasing. Isso. Esse é um só. Não, é aqui. Do Então, leasing é 1 e o CPFL isso, é 8. 250. Exato. Na verdade, aqui vai remanescente, vai soar mais ou menos de 100 a 200 milhões. Então não é isso. Dentro desses 600 milhões. Porque esses 600 milhões são processos acima de 400 mil. Então, desse relatório que foi gerado no final do primeiro trimestre, começo do segundo, ele foi feito por valores devidos. Então, para se condensar o número de devedores, traçou-se uma régua acima de 400 mil reais. Então, quais eram os devedores acima de 400 mil reais? Então, chegou-se nesse montante de 600 e poucos milhões. São um número muito pequeno, diante do tamanho da dívida, é um número muito pequeno de devedores, mas são todas dívidas grandes, né? São todas dívidas acima de 400 milhões. Aí nós temos também está incluído aí ISS Clínica, né? Temos questões de lixo hospitalar. Então tem uma série de números aí que engrandecem essa contagem. Qual a data, doutor, que o senhor assumiu a secretaria? Eu assumi a secretaria em 1º de março de 2015. Hoje, quantos advogados, procuradores respondem ali pela secretaria? Nós somos em 29 procuradores, sendo que são 3 lotados no gabinete. Então, não estão diretamente vinculados a todos os processos, né? Normalmente, os processos de maior relevância se iniciam lá no gabinete e passam para as procuradorias especializadas para fazer acompanhamento. Desde que o senhor assumiu a pasta, cresceram ou diminuíram as demandas judiciais e que o município figura como parte? Como autor, aumentou substancialmente em relação às execuções fiscais. Só para se ter uma ideia, nesse ano já foram distribuídos mais de 2.000 processos executivos fiscais. Nós estamos com mais um lote sendo distribuído agora, nesta semana, de aproximadamente mais 1.000, 1.500 processos, e nós temos mais um outro lote aí próximo, para mais próximos 15, 20 dias, que deve girar em torno de mais uns 3.000 processos. Tá. E há algum levantamento ou estatística do número de débitos prescritos em desfavor do município? Não, prescrito em desfavor não. O número hoje já se reduziu demais. Nós tínhamos historicamente um problema cadastral que foi sendo solucionado nos últimos anos, e a gente tem conseguido fazer prevalecer o interesse do município, e tem prevalecido as cobranças. Normalmente as questões de prescrição são relativos a débitos bastante antigos, em que houve uma defasagem de cadastral e que foi sendo corrigido com o tempo. Boa tarde, presidente Capella, vereador Bebé, senhoras e senhores, aos nossos advogados auxiliares aqui. Eu gostaria de indagar o secretário com relação à estrutura, ainda na mesma esteira que o vereador Bebé. Nos inícios dos trabalhos dessa comissão, foram apontadas algumas dificuldades que a administração tinha, primeiro até de diálogo entre os próprios setores da administração, na troca de informações para início das ações. Também era cobrada a informatização, call center, a própria digitalização ou a execução eletrônica. Eu gostaria que, já que o senhor tenha algum tempo, talvez o senhor seja um dos procuradores mais novos, né? Uns 5 anos, mas enquanto secretário há pouco mais de um ano, eu gostaria que o senhor apresentasse à comissão os avanços que os senhores tiveram e se ainda existe alguma necessidade que poderia aprimorar a máquina da prefeitura no sentido de fazer jus aos créditos que ela possui com relação aos contribuintes. Não, sem dúvida. Eu estive aqui nessa comissão logo no começo
quando ela foi implantada, e é visível a evolução que teve de lá para cá. Quando eu ingressei na Secretaria de Negócios Jurídicos, eu comecei justamente na parte de execução fiscal. Eu trabalhava dentro da Procuradoria Fiscal e lá era um trabalho extremamente burocrático. Hoje, o que você tem lá dentro, até por obrigação do que foi imposto pelos próprios tribunais, pelas questões das execuções eletrônicas, processos eletrônicos em geral, houve uma necessidade de implementação tanto de sistemas quanto de pessoal, treinamento de pessoal. Questão de máquinas, no começo, logo que eu ingressei, a defasagem de máquinas era extremamente grande. Você tinha computadores que mal funcionavam com Word e Excel, né, que são as ferramentas mais básicas de um computador. Hoje não, hoje nós já temos uma série de equipamentos que já nos dão um certo suporte, mas ainda estamos longe de estar no ideal. Ainda estamos brigando para conseguir os equipamentos viáveis para se manter toda essa relação com os tribunais. Porque cada tribunal tem um sistema diferente. O Tribunal de Justiça de São Paulo usa um sistema, o Tribunal do Trabalho outro, o Tribunal Federal outro, Brasília usa outro, STJ um, STF outro. Então, tem uma série de softwares que precisam estar em funcionamento dentro dos computadores, que precisam de uma capacidade adequada. Particularmente, eu acho que o que mais demorou para ser implantado dentro da Secretaria foram as questões voltadas à tecnologia. Eu acho que nisso eu faço uma culpa de terceiro, tá? Porque eu, como recém-ingresso na Procuradoria, eu não tinha muita voz ativa e a gente, junto com outros procuradores, a gente sempre buscou a melhoria do trabalho, a mecanização do trabalho, no sentido de torná-lo mais eficaz, né? Nós tentamos isso logo no começo, quando estivemos aqui. Nós tivemos esse programa que está funcionando hoje na Secretaria. Nós chegamos a conhecer algo semelhante lá para 2009, 2010, tentamos trazer, mas não tivemos o apoio necessário dentro da própria Secretaria. Acho que pelo medo da informatização, a novidade sempre afasta um pouco as pessoas, né? Então, isso demorou muito para ser implantado. Tivemos uma tentativa através da CODERP, mas que acabou não tendo muito sucesso. Nos forneceu um sistema de acompanhamento judicial, mas mais interno, né? Seria como dentro de um escritório você ter um processo, um software de acompanhamento das suas pastas internas. Simplesmente isso, muito longe do que a gente precisa para a execução, para os processos eletrônicos, né? Hoje, graças a Deus, superamos essa fase, já estamos com um sistema terminando a implantação. Acredito que, como eu disse, no próximo mês já vai estar completada a integração com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e em pleno funcionamento. A gente já usa algumas ferramentas dele, a parte de distribuição toda, mas a integração total vem agora no próximo mês. Doutor, durante muitos anos em Ribeirão Preto, compensava para o grande devedor, não pagar a prefeitura. Tinha processos ao final do ano, eram feitas anistias, prazos de renegociação, essa dificuldade que a máquina, que o senhor até coloca de funcionamento. Hoje, o senhor poderia afiançar que a agilidade é tal que o contribuinte que efetivamente não tiver em dia vai ter dissabores, vai ter que pagar o crédito que realmente é devido à administração? Sem dúvida. Hoje nós temos alguns mecanismos de cobrança administrativa que são realizados pela Secretaria da Fazenda, como o protesto, o call center. Isso tudo tem trazido para a Secretaria da Fazenda um retorno satisfatório, principalmente em relação aos pequenos devedores. São aqueles devedores que têm medo de ter o nome sujo, aqueles que precisam estar com o nome limpo para poder ter um crediário. Então, esse retorno tem vindo muito rápido, em especial aos pequenos devedores.
Em se falando de processo judicial, hoje nós temos processos se encerrando com um julgamento no Tribunal de Justiça, após embargos e recurso ao tribunal, nós estamos falando de processos se encerrando em menos de um ano, com os processos eletrônicos. Então, isso, você trabalhando em conjunto, o que eu tenho que fazer aqui uma ressalva de agradecimento à Secretaria da Fazenda, que o que era antigamente uma divergência que existia entre jurídico e fazenda, hoje unimos esforços para poder fazer esse trabalho bem feito. Esse sistema que hoje está implantado, com certeza não teria sido capaz de trazer para a Secretaria sozinho. Eu fiz em conjunto com a Secretaria da Fazenda, que nos deu um grande respaldo para isso. Então, nós temos aí algumas vertentes que está trazendo uma celeridade muito grande para a cobrança. Então, hoje eu afirmo categoricamente, não é bom ser devedor do município, não. Ainda agora nessa sequência, recentemente, até aqui na casa houve uma crítica, e aí o senhor fala do pequeno devedor, né? Que é ágil para cobrar o pequeno, mas não é ágil para cobrar o grande. O senhor falou, o pequeno tem medo, ele precisa do crédito, precisa do emprego às vezes, então ele vai lá e paga. E o que nós vamos fazer com o grande? Que mecanismo ainda falta? Qual é o detalhezinho, além da consciência cidadã, é claro, mas qual o detalhezinho que a gente ainda não consegue? Embora o senhor coloque aí um ano, para quem milita no direito, não, um ano é um período extremamente rápido, né? Extremamente rápido. Seria ótimo se existisse essa consciência de cidadania, né? A gente com certeza teria um estoque muito menor de dívida. Eu acredito que a questão em relação ao pequeno e ao grande devedor aí são a questão de posse de recursos mesmo. O grande devedor, ele discute, ele paga advogados, ele garante o juízo e leva isso para frente, no afã de, eventualmente, conseguir algum retorno, seja pela manutenção de um bem durante algum tempo maior, ou mesmo o trabalho de utilização daquele dinheiro que seria pago, destinado ao pagamento do tributo. Ele trabalha aquele dinheiro durante anos e depois, esperando eventualmente um refis, alguma coisa assim, lá na frente ele teria um respaldo. Eu não acho que seja uma grande vantagem, em alguns casos, lógico, é direito de todo cidadão fazer uso dos mecanismos de defesa e, em alguns casos, eles se sagram vencedores, então, indicando aí uma incorreção de lançamento, alguma coisa nesse sentido. Mas, regra geral, independente do tipo de tributo que a gente está falando, essas discussões se prolongam e chegam ao final, eram simplesmente recursos protelatórios e paga-se a sucumbência, paga-se o tributo, então acaba ficando, no meu ponto de vista, fica um custo maior. Doutor, sobre as execuções fiscais, qual o número de execuções que tramita na Justiça em favor do município hoje? Hoje nós temos, antes das distribuições, nós estamos falando em torno de 45 mil execuções. Tínhamos aproximadamente 56 mil execuções distribuídas, mas nós tivemos uma modificação da alçada para fazer uma limpa nos processos, no sentido de deixar o fórum trabalhar adequadamente, o município se empenhar efetivamente nas dívidas que têm retorno, porque o processo executivo ele tem um custo. Esse custo foi elaborado, não foi solicitado pelo município de Ribeirão Preto, mas isso já foi estudado pela FGV, pelo IPEA. Hoje você tem um cálculo estimado de uma execução fiscal de começo a fim em torno de R$4 mil. Esse é o custo. Você envolvendo a mão de obra dos servidores do fórum, os servidores do município, a parte contrária. Então, o custo de uma execução fiscal, em média, seria em torno de R$4 mil. Então, se estabelece um nível de alçada. Hoje, se a gente falar em Receita Federal, hoje são mais de R$20 mil. Eles não distribuem execuções fiscais abaixo de R$20 mil. Então,
Assim, hoje, aqui no município, nós estamos em R$2.000 e tem justificativas plausíveis para isso. Quando se chegou nesse valor de R$2.000 de alçada, que seria o teto, e aqui eu faço uma ressalva, não se trata de não cobrar, não é proibição de executar créditos abaixo de R$2.000. Privilegia-se a cobrança acima de R$2.000, tendo condições, esse limite vai sendo baixado e vão ser executados todos os créditos. E fora isso, nós estamos falando de execução judicial. Tá? As cobranças administrativas, essas permanecem, o protesto, o call center fazendo as ligações, então isso tudo se mantém. Tá? Doutor, de alguma forma a crise financeira no país tem afetado direto ou indiretamente o recebimento de dívidas em prol do município? Sem dúvida, nós tivemos uma queda bastante acentuada. Vou ficar devendo a questão de percentual, que isso acho que o mais adequado seria a Secretaria da Fazenda prestar essa informação. Mas nós tivemos, sim, um reflexo muito grande, principalmente nos parcelamentos. O número de parcelamentos caiu, o número de inadimplência no parcelamento também caiu. Então, nós estamos vendo processos hoje sendo ajuizados relativamente a dívidas que já haviam sido parceladas. Então, já havia tido um reconhecimento dessas dívidas e houve o rompimento de acordo. Doutor, eu quero voltar até nesse esclarecimento. Essa sessão está sendo transmitida, muitas pessoas estão acompanhando em casa, talvez fiquem em dúvida. A administração entendeu assim, menos de 2.000, para eu acionar a máquina judiciária, para eu dispor da minha equipe, o que eu vou gastar não compensa a cobrança, na justiça. Agora o cidadão deve 1.999. O que vai acontecer com ele? A prefeitura vai esquecer, vai perdoar, vai fazer a cobrança administrativa, alguém vai ligar na casa dele, vai o nome dele para o cartório. O senhor poderia ser mais didático, principalmente para quem nos acompanha agora, Correto. Que de repente falou, opa, eu não estou devendo 2, estou livre. A linha de raciocínio é exatamente essa. Aquele que deve abaixo de R$2.000, ele não vai ser imediatamente executado via judicial. Mas ele pode ter o seu nome inserido no cadastro de inadimplentes, o seu débito pode ser encaminhado ao cartório de protesto, então ele vai ficar com o nome sujo na praça, não vai poder obter financiamento, qualquer tipo de crédito na praça. Vai ter o incômodo, sim, do call center, o call center vai fazer as ligações, vai chamar, vai apresentar. Então, assim, não ache que vai ter dívida perdoada, que isso não existe. Não tem esse perdão, não. Doutor Marcelo, o senhor falou do ISS de leasing, que ultrapassa 200 milhões. Não são ações de execuções fiscais, deve ser ação declaratória. Parte dela é declaratória, que foram os bancos ingressando, mas a maior parte dela é de execuções fiscais. Tá. Então, porque elas são originárias de autos de infração. A Secretaria da Fazenda, em fiscalização, autua o banco e posteriormente ingressamos com a execução fiscal. Tá. Então, para se discutir o débito, precisa de uma penhora para garantia do juízo. O banco, como o senhor disse, não oferece um prédio, não oferece um carro, ele oferece dinheiro. Não, é justamente o contrário. Ele não oferece o dinheiro. Ele não deixa chegar no dinheiro, porque o dinheiro é o trabalho dele, é onde ele ganha. É a mercadoria dele. Então ele oferecendo bens imóveis. Rapidamente ele oferece um imóvel. Só na hora da lá execução final. Exato. E transitado em julgado, na hora do pagamento, ele converte aquilo em dinheiro. Tá. O senhor falou que nós temos 29 procuradores. 3 no gabinete e 26 no contencioso comum e nas execuções fiscais e administrativas. O senhor não teria condições de ter um grupo de preferência de procuradores para acompanhamento desses processos? O senhor falou que o ISS de leasing, nós já fomos vencedores em primeira e segunda instância. E o município está numa situação aflitiva financeiramente. Nós temos 200 milhões em cobrança em que nós já fomos vencedores. Nós, que eu digo, o município. Nós não teríamos condições de acelerar, buscar a execução final,
para oferecer, eventualmente designar uma praça, um leilão dos imóveis, assim, nós temos alguém fazendo esse acompanhamento bem prioritário? Eu preciso fazer uma correção, né, nesse sentido. Independente de ter sido julgado favorável ao município em primeiro grau ou no tribunal, todos esses processos, aqui vem a questão do grande devedor, que vai, briga e mantém o processo, e ele esgota todos os recursos. 100% desses processos estão ou já encerrados com trânsito e julgado, ou aguardando o julgamento do recurso extraordinário que está no STF. Então, assim... Execução provisória? Não, nesses casos não cabe execução provisória, porque o juízo já está garantido. Então, para todos os efeitos, a dívida já está lá garantida. Sim, mas por uma carta de sentença a gente não poderia forçar uma... Nesse caso não cabe. Não cabe porque o juízo já está garantido. Então, assim, para todos os efeitos, encerrando-se o processo, a dívida está paga, porque está lá em juízo já o bem, a garantia, né? Então, o correspondente ao que é devido já está lá. Vontade, Adriano. Ainda existe. Não podemos falar porque não existe trânsito em julgado nesses processos. Tá? Então, enquanto esses processos não se encerrar, esse estoque existe. Então, tem todo um trâmite administrativo para ser realizado pós-trânsito em julgado. Então, encerrado esses processos, aí sim vão ser dadas as baixas, se for o caso. Doutor Marcelo, nós temos quase 200 mil cadastros da cidade de imóveis. O senhor disse que até agora ajuizou 2.000 processos. Deve ajuizar mais um bloco de 1.500 e mais 3.000 processos. 3, 5, 6,5. O percentual é baixo assim? Não chega a... Nós temos 200 mil cadastros, não estamos atingindo 10 mil ajuizamentos ano. O senhor tem esse número? Não estamos. Não estamos? Não estamos. Não atingimos isso há bastante tempo. Aliás, o que eu conheço da história de ajuizamentos, não me lembro de ter visto um ano que foi, mesmo pesquisando os anos anteriores ao meu ingresso na prefeitura, não me recordo de ano que tenha atingido isso. Tenho ciência de 5, 6, até 7 mil sim, mas em média não. Em média a gente pode jogar isso para baixo de 3, 4 mil. Diminuiu bem, né? Diminuiu bem. Nós tivemos... Quantos processos, doutor, estão abaixo de 400 mil e o quanto isso representa? Número preciso assim eu não vou ter assim imediatamente, mas que o levantamento que foi feito, e aí eu não especifiquei mais do que isso, ele estava tratando dos grandes devedores e por crédito. Então, não necessariamente um mesmo devedor tenha vários processos. Às vezes, vários créditos estão em um processo só. Estão dentro de 600 milhões? Esses acima de 400 mil reais estão dentro dos 600. Abaixo disso, nós temos aí a grande massa. Só para você ter uma ideia, eu estava falando sobre a questão de alçada. O que se levou a chegar nesse valor de R$2.000 foi um levantamento momentâneo que fizemos de estoque de dívida, o que teria para ser ajuizado. Em determinado momento, quando fomos fazer a pesquisa, nós tínhamos em estoque 105 mil créditos. Isso significa 105 mil lançamentos. Desses 105 mil lançamentos, se você traçasse um valor de R$1.000, você baixaria de 105 para 98. Se você subisse para 1.500, ele de 98 ele baixava para 92. No final das contas, você chegando num patamar de 2.000, você tinha 5 mil créditos desses 105, só que esses 5 mil créditos representavam quase 90% de toda a dívida. Então você tinha um descompasso muito grande. Cada vez que você mudava a alçada, reduzindo o valor dela, você mais do que quadruplicava o número de processos a serem ajuizados. Então você perdia a dinâmica na cobrança.
Então, se no momento com R$2.000 de alçada, você teria 5.000 créditos para cobrar, representando quase 90% da dívida, com a alçada de 1.500, você teria quase 25.000 processos para serem ajuizados, representando, em vez de quase 90%, 91% da dívida. Então, era uma diferença gigantesca. Então, foi por isso que nós chegamos nesse valor de R$2.000, para a questão de eficiência na cobrança. O doutor Marcelo, nosso procurador, ele está perguntando se os processos abaixo de 400 mil faz parte do conjunto dos 660 milhões. Não, aumentaria o valor. Aumentaria. Esse corte de 600 milhões ele foi feito nos processos acima de 400 mil. Doutor Marcelo, nós sempre tivemos um entrave no Poder Judiciário. O Poder Judiciário está numa fase muito difícil e você percebe que a celeridade dos processos não acontece. Qual o entravamento que nós temos hoje no Poder Judiciário para oferecer uma prestação jurisdicional satisfatória ao município, nos processos ajuizados? Hoje, em relação às execuções fiscais, nós estamos estabelecendo uma parceria com o Tribunal de Justiça. Recentemente, coisa de 2 ou 3 semanas atrás, nós tivemos uma reunião com os 4 juízes da Fazenda, onde nós deixamos acertado que a nossa Secretaria de Negócios Jurídicos iríamos fazer um pente fino nesses grandes processos que ainda estão em trâmite aqui em primeiro grau e entregaríamos uma lista para o tribunal, para as 2 varas da Fazenda, para que eles fizessem esse acompanhamento também. Então, o que tivesse na mão deles ainda, dependendo de despacho, eles imprimiriam uma celeridade um pouco, dariam uma dedicação maior nesses processos, e assim como nós, na Secretaria, também estamos pensando esses processos mais relevantes, de retorno mais positivo. Então, Marcelo, eu acompanhei a instalação do Sejusc em Ribeirão Preto, e o município foi convidado a criar um setor de conciliação. O município precisava entrar com a parte física, com alguns servidores. Foi instalado em Limeira, tem acontecido bons acordos em Guarulhos. Ribeirão Preto não entrou nesse processo de conciliação, não aceitou essa mediação. Eu acredito que essa celeridade que o senhor tem feito, quero até parabenizá-lo, porque o Código de Processo Civil é de 1943. Exato. E agora, dia 16 de março, entrou em vigor o novo Código. E o capítulo de maior incentivo é mediação, conciliação, tudo instalado. Então, depois de 16 de março, o senhor já começou a movimentar e dar uma celeridade maior. E por que a gente não encontra um caminho para a implantação desse juízo de conciliação na área fiscal dentro do Poder Judiciário? Se instalaria 1, 2, 3, 4, 5 câmaras e a gente convocaria o cidadão para esta conciliação. Existe essa possibilidade? Existe. Já existiram algumas conversas com o coordenador do Sejusc, o Dr. Guaci, para se viabilizar essa implantação. Tem uma série de questões a serem levantadas, até vamos necessitar da parceria aqui da Câmara, porque precisa de uma autorização legislativa para a questão de acordos, em que o município figure como parte. Como que é o nome disso, doutor? É um centro especial de conciliação. Né? E, inclusive, para trazer para discussões também questões de precatórios, né? Você antecipar, fazer acordo com o pagamento de precatórios. Tem muitas despesas para o município para essa instalação? Existe viabilidade? Um semestre, um trimestre? A instalação física não demanda grandes espaços. Poucas salas já resolveria, e como já existe já os Sejuscs instalados em unidades universitárias, hoje na USP nós temos já um instalado também, já está instalado já. Está instalado um juízo de conciliação? Tá. Ele está, mas ele não abrange o executivo fiscal. Ele não abrange o município, né? Ele simplesmente entra na pequenas causas. Exato. Então, assim, já tem alguns embriões que facilitariam essa dinâmica.
Então, essa daí deveria ser no centro da cidade. A questão próximo principal aí é a questão terminal de eventual renúncia de receita, né? Então, é esse estudo que precisa ser viabilizado para saber até onde pode se chegar, em que acordo, a questão de quebra de cronologias de pagamento. Então, tem uma série de questões jurídicas a serem aparadas aí, mas como o senhor mesmo disse, já foi implantado em outros municípios, então, assim, já está colocado, né? Então, tem... Doutor Marcelo, eu queria voltar naquela pergunta dos 200 mil cadastros. Nós não estamos ajuizando 10 mil processos. Então, se observa que não chega a 5% a inadimplência desses 200 mil cadastros. Esses valores que não atingem, o vereador André relatou bem, até 1.999. É um índice superior a esses 10 mil ajuizamentos? É menor ou maior? O senhor tem condição de informar? Porque eu estou sentindo não, é maior, que, com certeza, pelo ajuizamento, nós estamos com uma inadimplência quase zero. Não, bem longe disso. Longe disso. Bem longe então, disso. nós teríamos 10 mil quase ajuizamentos e teríamos represado 20, 30, 40 mil processos. Talvez até mais. Até mais? Aí, assim, os números exatos sobre dívida ativa, quem pode fornecer é a Secretaria da Fazenda, porque ele só vem para o jurídico a partir do encaminhamento para a distribuição, quando ele vai se transformar em execução fiscal. Até a formação dele como dívida ativa e a manutenção dele dentro do sistema, ele é gerido pela Secretaria da Fazenda. Os R$2.000 de ajuizamento é estabelecido pelo Poder Judiciário? Não, isso foi estabelecido por lei nossa. Por lei? Não, então, estou falando. Mas com esse volume, vão ter que alterar essa lei, vão ter que dar uma... Então, mas é aquilo que eu estava falando antes. Ele simplesmente autoriza privilegiar-se a execução fiscal acima de R$2.000. Ele não inibe. Não inibe o ajuizamento. Estando satisfeito todas as condições e distribuído todos os processos que tiverem com R$2.000, havendo condições de se fazer, não precisa de uma modificação legislativa para isso. Isso, administrativamente, nós abaixamos e podemos distribuir novos executivos em valores inferiores. Porque eu percebo que, vereador Bebé, vereador André, que com o processo eletrônico, os processos que o doutor Marcelo disse que estão sendo ajuizados não estão atingindo a 8 mil processos. Só que, eventualmente, nós temos represado 40 mil executivos aguardando um eventual pagamento. E, às vezes, esse mecanismo de cobrança ele está um pouco superado. Se o oficial de justiça não bater palma, falar, olha, nós vamos penhorar um bem para garantia desse juízo. Eu acho que nós vamos precisar repensar esse ajuizamento, viu, doutor? Porque eu estou achando, eu tenho a experiência do fórum, 8 mil processos por ano para 2 varas, eu acredito que nós estamos com espaço no Poder Judiciário para ajuizamento e recebimento desse passivo. Acredito que com a execução fiscal eletrônica, eu acho que esse mecanismo de estabelecer valores, ele deve ser revisto sim, porque o custo da execução eletrônica é muito inferior, foge daqueles R$4.000 de custo de uma execução física. Claro. Então, assim, o custo é muito inferior. Então, a tendência é realmente haver essa redução. Eu vou perguntar para o vereador Bebé, vereador André, se nós poderíamos oficiar para a Secretaria da Fazenda para saber quantos cadastros que nós temos com valor inferior aos R$2.000 de ajuizamento, para a gente avaliar, mensurar o volume que nós temos represado, para eventualmente, em vez de ajuizar R$2.000, nós façamos um cálculo aí para que nós possamos dar uma celeridade maior. A questão dos 2.000 é a questão da alçada, né? Assim, o que valeria a pena ser efetivamente se movimentar a máquina judicial. Era em relação ao custo disso e a representatividade desses créditos, né? Então, a gente tem aí, como eu estava dizendo, quando se chegou nesse valor de R$2.000, nós tínhamos um volume gigantesco de crédito que não representava nada de dívida. E tinha um volume muito pequeno de 5.000 processos que representava 90% de toda a dívida. Então, privilegiou-se dedicar-se a esses 5.000 processos
naquela época, né, para se distribuir 90% da dívida. E aí, no montante restante, fazer a cobrança administrativa. Então, a mensagem é assim: grande devedor, já estamos cuidando de você. Médio devedor, já estamos cuidando desse crédito. Agora começa a chegar o momento do crédito menor. Exato. Agora, o crédito menor, lembrando que vocês vão continuar esgotando a via administrativa. E aí, qual que é o parâmetro? Ó, daqui já ligou, o call center já tentou negociar, já mandou o nome para o cartório, não pagou, aí é no exercício seguinte, quando termina o último mecanismo administrativo, já iria para o ajuizamento. E o mesmo qual que é o protocolo que vocês estipularam aí? Não, mesmo o pequeno devedor, um dia ele chega nesses 2 mil. Se ele tiver uma dívida por algum tributo, vamos supor, um IPTU de R$500 por ano. Ao final de 4 anos, ele atingiu os R$2.000 e o primeiro não está prescrito. Então, você pode executar essa dívida dentro... O IPTU a gente tem um tratamento diferenciado, porque o IPTU é o de recebimento mais garantido, né? Porque você atinge diretamente o patrimônio... Não, você entra com as cobranças administrativas e aí você tem que entrar com a judicial. Não, aí você entra com o judicial, senão não... Aí haveria uma renúncia da Receita, né? Doutor, aí no processo físico, nós temos muito, né? Muito. Eu me lembro, Muito no processo. fórum ele ia com a perua Kombi toda semana carregar e descarregar Diminuiu um pouquinho do volume, mas a Kombi continua lá. na Procuradoria. Exato. Essa integração que o senhor falou dessa empresa vencedora da licitação, ela fez esse levantamento, apesar do físico, ainda ela fez... Ela fez todo o levantamento do Todo o físico. levantamento. Do físico. Independentemente... do físico. Só do físico. Do físico e do eletrônico. eletrônico. Porque o eletrônico a gente já vem distribuindo parceladamente ele desde o finalzinho de 2013. 2013. Então, assim, já tem 2 anos já de processos distribuídos. Tá. Agora, o que ele fez foi consolidar todos os dados de físico e eletrônico e trazer para a gente... E essa consolidação atingiu débito já extinto, débito em andamento, por isso que deu esse valor de 660 milhões. Isso, pegou tudo, todos os processos Pegou que tinham em tudo. andamento. Todos os processos que tinham em andamento, tanto no nosso sistema quanto no sistema do tribunal, foi juntado. E aí foi se identificando se tinha algum processo que existia no nosso sistema e já tinha sido dado baixa no tribunal, por eventualmente já ter encerrado e não foi dado baixa pela secretaria. Então, isso tudo foi feito, está sendo sanado, né? Está sendo feito um pente fino. Doutor, com o novo código em andamento, o novo Código de Processo Civil, a partir de 16 de março, é o novo código. Esses processos do ISS de leasing, até na segunda instância, o senhor tem mais conhecimento, pode-se pedir a conciliação em qualquer instância. Nós não poderíamos fazer um teste, chamar 1, 2, 3, 10 credores, não podia fazer um piloto, um plano piloto, de pedir uma conciliação de um processo que esteja, eventualmente, já fomos vencedores em primeira instância, fomos vencedores na segunda instância, o processo está em Brasília. Mas só para deixar claro, assim, a questão do leasing, ele não há mais reversão em relação ao que já foi definido pelos tribunais. Porque o que eu digo assim, para fins de eventualmente iniciar um parcelamento. Então, mas é que assim, então todos os processos que estão no tribunal, ou eles estão aguardando o recurso ser julgado, ou eles estão aguardando o recurso de Brasília ser julgado. Então, eles estão aguardando lá para poder ter a definição. O que houve foi o seguinte: o STJ definiu qual era a sede competente para ser a tributadora. Isso, então, exato. Então ele definiu. Quem teria? Não, é a praça sede do banco. Não, aqui se negocia, em todas as agências se negocia leasing. Só que não é aqui, é quem aprova o cadastro. Então, provavelmente lá em Osasco, que são quem faz as análises de crédito. Mas e qual que o senhor falou que nós somos vencedores de 200 milhões? Leasing. Não, dentro desses processos, alguns
fomos vencedores e outros não. Só que, independente disso, não houve trânsito em julgado ainda nesses processos. Então, estão todos aguardando o desfecho de Brasília. Então, fechando Brasília, e agora a única questão que estava pendente em Brasília era a questão de modulação dos efeitos. O que significa isso? Dentro daquele processo, foi solicitado para que a vigência da decisão fosse a partir do momento da decisão. Então, tudo aquilo que tinha sido lançado anteriormente permaneceria do jeito que está. Então, quem lançou, lançou, quem não lançou, não lança mais. Seria essa a ideia. E o STF já se manifestou nesse processo, ele foi, salvo engano, na semana passada, então ainda está em prazo de embargos de declaração, aqueles últimos recursos para se fazer e aguardar o trânsito julgado. Então, ele já definiu, independente do momento, é tudo na sede. Então, assim, já está pacificado, acabou. Esse é um assunto que não vai ter mais... Não, a CPFL trata de uso e ocupação do solo, a questão é relativa à cobrança de taxa exclusivamente, então não... Não, nesse caso não, na questão não, nessa questão não. Tanto que houve uma modificação legislativa nossa já, em que hoje as concessionárias e permissionárias de serviço público, sejam elas de direito público ou particular equiparado a tal, elas estão isentas da incidência dessa taxa. Então, só o particular que faz exploração comercial que teria. Eu quero voltar no leasing, que agora eu fiquei preocupado. Nós vamos ganhar e não vamos levar? Nós vamos fazer verdade, todo esse trabalho na verdade, e as não sedes, ganhamos, né? geralmente a capital, a maioria é São Paulo, Guarulhos, Osasco, né? A maioria é Osasco ali. Na verdade, não ganhamos, né? Como o processo não se encerrou ainda, é uma falsa vitória, né? Tínhamos uma esperança ainda em relação ao processo de Brasília, mas infelizmente para todos os municípios do país houve um lobby muito forte aí e conseguiram manter nas sedes. Doutor, alguma pergunta que essa comissão não fez, mas que o senhor gostaria de deixar consignado, algum esclarecimento, alguma informação relevante? Quando eu fui chamado para cá, eu tentei fazer um apanhado das questões mais relevantes do que tinha sido dito em relação à dívida ativa. Acho que a gente conversou praticamente sobre tudo, não me lembro, assim, nesse momento, nada pendente. Tem algum documento para juntar? Tem uma cópia dessa lista que foi gerada, se quiserem. Como é uma lista de processos, não tem problema tem nome, relativo. Não, tem os nomes, mas são processos judiciais. Então, a questão de sigilo para a comissão não tem problema. Né? O senhor vai ofertar, doutor? Você vai apresentar. Doutor Bebé, vereador Bebé, mais alguma pergunta? Vereador André. Doutor Marcelo, só isso? Só apresentar algum documento? Podemos encerrar? Não tem mais nada a acrescentar? Patrícia, algum esclarecimento? Então, você pede para oficiar. Vereador Bebé, concorda? Vereador André? Sobre débitos, isso, abaixo de R$2.000. Isso, qual o montante? Muito bem. Sempre chegando primeiro, a nossa procuradora Patrícia. Muito obrigado. Diante dos esclarecimentos, quero agradecer ao doutor Marcelo Lourenço, que trouxe os esclarecimentos solicitados pela comissão. Eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com Muito vocês. obrigado. Declaro encerrada a presente reunião.